Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, nesse dia 9 de agosto de 2020, 19º domingo do tempo comum, iniciamos com toda a Igreja do Brasil a celebração da Semana Nacional da Família. Celebramos também o Dia dos Pais. Então aqui o nosso abraço, a nossa oração a cada pai, a cada uma dessas pessoas, desses homens que assumem essa missão de, como São José, cuidar, zelar, prover todo o necessário para que a família continue crescendo. Rezemos e nos unamos em oração por todas as famílias do nosso Brasil e do mundo inteiro, de modo muito especial nesse tempo de pandemia, pedindo ao Senhor que ilumine, que fortaleça a cada um desses que tem lutado ao seu modo para superar essa dificuldade. Nos reunimos hoje para dar continuidade também à leitura, à experiência desse amor de Deus que vem até nós. O texto que meditaremos hoje está no Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento cessou e se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Bem, meus irmãos, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela tem uma frase que me vem ao coração hoje, que eu entendo poder resumir bem a grande mensagem desse evangelho. A Santa Carmelita, ela nos diz: viver para Jesus é um risco, mas ele merece que nós corramos esse risco. E é uma verdade. Seguir em direção a Cristo, caminhar em direção à verdade que é o Cristo, é um contínuo caminhar sobre as águas da agitação dos nossos medos, das nossas preocupações, das angústias que insistem em entrar no nosso coração. Caminhar em direção a Cristo é viver esse processo de abandono, uma experiência de entrega total e de confiança absoluta naquele que diz a nós, como disse a São Pedro: "Vem." E é um risco que nós precisamos correr, mas é um risco que vale a pena. Vale a pena seguir a Cristo, vale a pena sair da segurança da nossa barca, mas que muitas vezes está na ausência do Cristo, e enfrentar o mar agitado de nossas vidas, caminhar sobre as águas com os olhos fixos em Jesus para seguir adiante. Vejam bem, meus irmãos, quando São Pedro pede ao Senhor, após esse momento de susto, de achar que era um fantasma, e o Senhor diz aos discípulos: "Não tenham medo, sou eu." É essa verdade que nos faz não ter medo, que nos dá a condição de poder seguir adiante. Não é a nossa força, não é a capacidade, não são as nossas seguranças, não é aquilo que nós temos certo na nossa cabeça e às vezes até no nosso coração. Mas o que nos faz seguir adiante é o Cristo que fala para nós: "Sou eu." É seguir em direção ao Cristo, é caminhar rumo a Ele, mesmo que para isso seja necessário sair da segurança de nossa barca. Quando eu li esse evangelho, eu refleti algumas coisas interessantes.
Porque Jesus, quando despede os discípulos, ele fica só. Vai ao monte, reza, se encontra com o Pai. Os discípulos estão juntos, estão na barca, mas a barca não tem Jesus. E uma barca que não tem Jesus facilmente se agita e se amedronta com os perigos que o mar se impõe a nós, que o mar apresenta para nós. O mar representando aqui todo o mal, representando todas as adversidades na nossa vida. Ali na barca, aqueles homens estavam de certa forma seguros, protegidos. Mas é muito melhor ir em direção a Cristo, porque é Ele quem pode acalmar o vento, é Ele que pode calar o mar e trazer-nos a bonança, trazer-nos a calmaria para continuar a nossa caminhada. E ainda nessa reflexão da presença do Cristo, veja, quando Pedro pede ao Senhor, se és tu, manda-me que eu ande sobre as águas, o Senhor não dá justificativas. O Senhor não apresenta milhões de razões como muitas vezes nós fazemos para convencer o outro. O Senhor simplesmente fala a Pedro, vem. Como fala a cada um de nós, como faz esse convite ordem a cada um de nós, a deixarmos a segurança, a deixarmos a proteção da nossa barca e colocar os nossos pés sobre a água para caminhar em direção ao Cristo. Para ir rumo àquele que é a razão, o sentido de todo o nosso caminhar, de todo o nosso viver. No Evangelho, enquanto Pedro tem os olhos fixos em Jesus, olhando aquele que caminha sobre as águas, Pedro caminha, porque o texto diz isso. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas sentindo o vento. Mas tirando os olhos de Jesus. Mas talvez parando para pensar que loucura eu estou fazendo, querendo caminhar sobre as águas. Mas voltando-se àquilo que a sua capacidade o permite entender, Pedro começa a afundar. Pedro começa a perder a fé, a voltar a confiar em si, nas suas capacidades, nos seus entendimentos. Mas também há um ponto interessante aqui de São Pedro, que eu acho e acredito que é importante nós pensarmos um pouquinho. Veja, Pedro com os outros discípulos, eles duvidaram e se assustaram com Jesus. É um fantasma, gritaram de medo e o Senhor fala, não, coragem, sou eu, não tenho medo, não precisa gritar, sou eu que estou aqui. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, se deixa tocar pelos ventos, mas aquele encontro primeiro com Jesus, a certeza de que Ele é o Salvador, faz Pedro gritar, Senhor, salva-me. O Pedro que pergunta, se és tu, manda-me ir. Agora ele não duvida que é o Senhor. Ele sabe que ali está o seu porto seguro, mesmo quando a fé faltou. Mesmo quando o olhar se desviou, ele sabia em quem ele podia confiar. Que ensinamento, meus irmãos! Será que nós também temos essa consciência de que mesmo na nossa falta de fé, mesmo quando nós fraquejamos, nós ainda podemos gritar, Senhor, salva-me, e Ele estenderá, porque o texto diz, logo estendeu a mão e segurou Pedro. Logo, imediato, bastou pedir. Pedro que se arriscou a caminhar, que no meio da caminhada se deixou desviar, se deixou atemorizar pelo vento, pelo agitar das águas, pôde dizer imediatamente, salve-me, e logo o Senhor o estendeu as mãos. É assim também na nossa vida. Caminhamos, tomamos as nossas decisões e às vezes nos desviamos daquele caminho primeiro. E o Senhor só aguarda nós dizermos, salva-me, e Ele estenderá as nossas mãos. Ele estenderá a nós a sua mão. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre você, sobre tua família. De modo especial hoje eu peço essa bênção aos pais. Que o Senhor derrame essa sua graça sobre os nossos pais. Que venha sobre cada um de vocês a bênção no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E como a gente não pode deixar de pedir, se você que está nos seguindo aqui no Instagram, não deixe de seguir lá o perfil da comunidade Filhos de Maria, @comfilhosdemaria, de deixar o seu coraçãozinho, de enviar esse vídeo
a outras tantas pessoas que podem chegar através de você. Se está nos seguindo aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho e de compartilhar esses vídeos. Muito obrigado por estar conosco.